estarmos aqui mais uma vez para conversarmos um pouco sobre a doutrina espírita. Das últimas duas vezes que nós aqui estivemos, numa delas falamos sobre a visão religiosa da doutrina espírita. Na outra falamos sobre a visão filosófica da doutrina espírita. Então hoje temos a intenção de completar a trilogia falando sobre a visão científica da doutrina espírita. Nós sabemos que a doutrina tem um caráter tríplice, né? Ela apresenta-se como ciência, como filosofia e como religião. Mas nós precisamos entender como é que ela se apresenta, né? Nós vimos, ao falarmos da religião, que o aspecto religioso da doutrina espírita não é a repetição das religiões constituídas, não é uma religião tradicional, é uma religião natural, sem intermediários, que nos ajuda a encontrar diretamente o Criador, coisa que o fazemos no templo dos nossos corações. Da mesma forma, sob o aspecto científico, como nós vamos ver, não é uma ciência tradicional, não é uma ciência acadêmica, como muitas outras o são. E nesse aspecto eu gostaria de dizer o seguinte: por dever de ofício, eu tenho trabalhado desde 1980 com a ciência tradicional. Eu leciono aqui na Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos. Então, desde esta época, portanto, já vão lá 38 anos, né, eu tenho trabalhado com a ciência acadêmica. E quando nós olhamos para a doutrina espírita, nós percebemos a maneira como ela se coloca enquanto ciência. E para buscarmos isso, nós fomos consultar algumas obras. Uma delas que eu recomendo muito, na verdade, é um conjunto de textos produzidos pelo professor Silvio Shibene. O professor Silvio Shibene é professor da Unicamp, é espírita, é escritor, profundo conhecedor do espiritismo, é físico e trabalha com filosofia da ciência. Ou seja, ele é uma autoridade para falar do assunto. Nós, às vezes, encontramos no movimento espírita muito achismo. Eu acho isso, eu penso aquilo. Mas, veja, é claro que nós temos todo o direito de acharmos o que nós bem quisermos, mas nós não podemos querer levar para a doutrina características pessoais que nem sempre são aquelas que a doutrina possui, né? Então, sentimos assim alguns dizer, não, precisamos trazer a ciência para dentro do espiritismo, precisamos utilizar os mesmos métodos que são utilizados nas universidades para que a gente possa comprovar determinados fenômenos. Veja, nós vamos ver, olhando as colocações, começando pelo próprio Kardec, e depois alguns pesquisadores mais modernos dizendo que isto é um equívoco, né? Isto é um equívoco. Então, além do Silvio Shibene, nesse texto, As Relações da Ciência Espírita com as Ciências Acadêmicas, nós fomos buscar também um texto do Aécio Pereira Chagas, que também é do ramo, também conhece bastante da filosofia da ciência, e ele traz um texto muito interessante, o que é a ciência no Reformador, lá de março de 1984. Aliás, para aqueles que não sabem, a Federação Espírita Brasileira disponibilizou todo o acervo do Reformador, desde os primeiros que foram ainda feitos no papel, tudo isso foi digitalizado e está à disposição da comunidade espírita, né? Então, é o nosso grande órgão de divulgação, dentre outros que tem por aí, mas é o órgão oficial da Federação Espírita Brasileira. Então, lá em 1984, o Aécio traz um texto que nós vamos aproveitar, mostrando que Kardec usou muito daquilo que aqueles que trabalham com a ciência também o fazem. Depois, de Allan Kardec, nós vamos consultar o Livro dos Espíritos, a Gênese e também o livro O que é o Espiritismo. E vamos fechar com uma pergunta que foi feita a Emmanuel no livro Consolador, onde, através da psicografia suave, doce, tão saudosa do Chico Xavier, o Emmanuel, então, nos traz uma resposta muito importante sobre se precisamos ou não das ciências acadêmicas dentro do Espiritismo. Então, vamos começar, primeiro, lembrando alguns conceitos que nós encontramos no dicionário.
Se nós buscarmos o significado de ciência, há um significado muito amplo, muitos verbetes. Nós escolhemos 2, só para nós refletirmos um pouquinho ao longo dessa manhã. O primeiro deles é um corpo de conhecimentos sistematizados, então depende de um sistema, de uma certa organização, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e de fatos, e formulados metódica e racionalmente. Então, para se tratar alguma coisa do seu ponto de vista científico, é preciso fazê-lo com um método, é preciso fazê-lo com um planejamento e seguindo determinadas regras que nos permitam, então, estabelecer racionalmente a ligação entre causas e efeitos. Nós vamos observar nos textos de Kardec várias vezes, Kardec utilizando este princípio muito forte, a relação entre uma causa e um efeito. Se um efeito se produz, é preciso remontar à causa que o produziu. E mais, Kardec avança, se o efeito é inteligente, então é necessário buscar uma causa que também seja inteligente. Este é um princípio fundamental. E essa relação de causa e efeito é algo que se faz constantemente no desenvolvimento da ciência. Mas uma outra acepção que nós temos, que vem da filosofia da ciência, é a seguinte: é cada um dos inúmeros ramos particulares e específicos do conhecimento, de uma maneira geral, caracterizados por sua natureza empírica, lógica e sistemática, baseada em quê? Em provas, em princípios, argumentações ou demonstrações que garantam ou que legitimem a sua validade. Então, quando se está fazendo ciência, o que se procura fazer é algo dessa natureza, né? Sempre de forma muito racional, sistemática, com paciência. Para você desenvolver ciência, precisa ter bastante paciência para buscar esse relacionamento entre causa e efeito e para eleger quais são as causas e as variáveis importantes em cada um dos fenômenos que você procura estudar. Quando se desenvolve ciência, tem pelo menos 3 coisas que precisam ser observadas. Qual é o objeto do estudo desta ciência? Qual é o método utilizado? E deste estudo, qual é a teoria que brota? Ou seja, um conjunto de leis que foi possível observar, identificar ou até descobrir, né, que nos ajudam a compreender um determinado conjunto de fenômenos. Então, veja, o que é o objeto de estudo? É o assunto sobre o qual versa uma pesquisa ou uma ciência. Vamos dar um exemplo, vamos pensar aqui na gravitação universal. Todos nós conhecemos aquela famosa história de que o Newton estava nos jardins da sua universidade, lá no Trinity College, e de repente uma maçã caiu, né? Então ele deduziu informações importantes a respeito da maneira como os corpos se atraem, na verdade, os próprios astros se atraem. Então, quando Newton desenvolveu a teoria da gravitação universal, qual era o objeto de estudo dele? Os corpos, os astros, né? Os sóis, os planetas e a maneira como eles se equilibram no universo. O método é o procedimento, a técnica ou o meio de fazer alguma coisa, especificamente de acordo com um determinado plano. Uma coisa que se faz ao iniciar um trabalho científico é escrever um plano. Você faz um planejamento onde você diz o que é que você espera encontrar. Então você lança algumas hipóteses. Olha, suponho que seja assim, 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 com base nas evidências dos trabalhos de outros pesquisadores. E você então vai buscar dizer como é que aquilo acontece. Então, só para verificar, qual foi o método utilizado por Isaac Newton? O Isaac Newton, ele, primeiro, observou muito. Um cientista sempre é um grande observador. Ele está olhando, e, além de tudo, um enorme curioso. Ele quer saber como as coisas acontecem. O porquê as coisas acontecem, muitos até julgam saber,
mas nós não sabemos. O porquê está lá na mente do Criador. Mas nós podemos saber como é que essas coisas acontecem descobrindo as suas leis, né? Então, o Newton, o que ele fez? Ele observou os fenômenos. Fenômenos esses que ele podia repetir quantas vezes ele quisesse. Uma maçã ao cair, um objeto qualquer a cair, eu quero fazer esse objeto cair, eu coloco ele aqui e deixo ele ser atraído pelo planeta, porque ele tem um certo peso, quantas vezes eu quiser. Eu não gostei apenas desse objeto, eu quero um outro, eu mudo o objeto, eu mudo o seu peso, eu mudo o lugar onde ele está, eu mudo a altura de queda, eu jogo lá da janela, eu jogo aqui em cima mesmo, no palco, não importa. Então, estes fenômenos são reproduzidos insistentemente pelos cientistas para que eles possam observar o fenômeno. Além do procedimento que ele utilizou da observação, ele usou equações matemáticas para escrever a relação entre as variáveis que envolviam este fenômeno. E, ao final, existe uma teoria. O que é a teoria? Um conjunto de regras ou de leis mais ou menos sistematizadas, aplicadas a uma área específica. Para simplificar a coisa, né, o trabalho do Isaac Newton é muito maior do que nós estamos falando aqui, mas só para exemplificar, o que o Newton descobriu foi, olha, a maneira como a Terra atrai este objeto é a mesma razão que ela atrai, por exemplo, a Lua, ou que Marte atrai Saturno, ou Saturno é atraída pelo Sol, porque os corpos se atraem na proporção das suas massas. Quanto mais massa tiver, maior vai ser essa força de atração. E quanto mais distante estiver, menor será essa força de atração. Não vamos entrar nesses detalhes, porque nós não estamos aqui numa aula de física, né? Mas só para lembrar o seguinte, ele criou uma teoria a partir das suas observações, utilizando um método. Isto é o que se faz na ciência o tempo todo. Para nós entendermos um pouquinho de como é que a ciência espírita nasceu, vamos direto à fonte. Vamos lá no Prolegômenos, que é uma introdução circunstanciada, né, do Livro dos Espíritos. Vamos deixar o próprio Kardec nos explicar. Os espíritos superiores, muito preparados, como Kardec, todo aquele conjunto, uma pleiade de espíritos trabalhando em torno dele, esses espíritos conseguem dizer muitas coisas com poucas palavras. Diferentemente de nós, seres humanos comuns, que, em geral, aí faço uma observação pessoal, precisamos de muitas palavras para dizer só um pouquinho, né? Mas os espíritos superiores não. Eles falam muito com poucas palavras. Então, vamos ver o que ele diz. Fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. Kardec começou a observar, a convite de um amigo, fenômenos que estavam acontecendo, as pessoas se colocavam ali em torno de uma mesa, essa mesa se elevava, movia-se para um lado, para o outro, produzia batidas, etc. E, através desta mesa, né, começaram, então, a fazer perguntas e obter respostas. Só para termos uma ideia. Vamos supor que a pergunta e a resposta fosse estabelecida através de batida. Então, eu posso chegar e dizer o seguinte, sim, é uma batida, 2 é não. São Carlos é mais frio que Araraquara? Sim. Será que aqui em Araraquara eu vou ter sempre um frio muito profundo ao longo de todo o ano? Não. Né? Então, veja, eu consigo estabelecer este contato, só que aí a coisa evoluiu. Né? Ao invés de ser através de toques e batidas da mesa, eles convencionaram colocar, por exemplo, letras no chão, e um dos pés da mesa ia escolhendo letras, a sucessão das letras construía palavras, a reunião destas palavras produzia textos. Então, desta maneira, foi possível estabelecer uma relação com a, entre aspas, mesa. Só que a mesa é um objeto inanimado, é incapaz de ter inteligência, e as respostas denotavam a presença de inteligência. Então, Kardec concluiu
muito tranquilamente, de forma muito racional, que, se as respostas eram inteligentes, havia ali uma força inteligente. Vejam que Kardec, ele não chama, né, ele fala uma vontade livre e inteligente. Ele não está dizendo, ali tem espíritos. No início, ele mesmo não considerava isso, porque ele não partiu de nenhuma hipótese. Ele foi apenas observar esses fenômenos. A razão diz que o efeito inteligente há de ter como causa uma força. Veja, ele não está falando em espírito, em alma, em ser humano, nada disso. Se a resposta é inteligente, tem que ter uma força inteligente que produz esse fenômeno. E os fatos hão provado que esta força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Então, veja, ele começa a observar, começa a estabelecer este contato e percebe, tem inteligência por trás de tudo isso. Ele não abriu hipótese, existe uma força inteligente. Interrogada acerca da sua natureza, esta força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos Espíritos. Ou seja, esta força inteligente, através da comunicação, disse, olha, nós não somos nada mais daquilo que vocês serão quando desencarnarem. Nós estávamos aí encarnados, tanto quanto vocês, só que nós desencarnamos, continuamos vivos e com a possibilidade de nos comunicarmos. Então, desta maneira, nasceu a doutrina dos Espíritos. Kardec é muito claro ao colocar, a doutrina é dos Espíritos. Ele humildemente até se coloca muitas vezes apenas como um divulgador dessas ideias. Na verdade, ele é muito mais do que isso. Isso é pura humildade de um grande espírito como esse, né? Mas ele trabalha com as ideias que vieram do plano espiritual para que ele, então, as revelasse ao mundo de uma maneira geral. Lá na questão 27 do Livro dos Espíritos, existe uma explicação muito importante para a gente começar a colocar cada coisa no seu devido lugar. Kardec pergunta ao Espírito Verdade, há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Então, a matéria nós estamos sentindo aqui, ela é palpável, e tem agora esta força inteligente que se declarou ser espírito, e diz, é possível encarnar como vocês estão encarnados. Então, existe matéria e espírito. O Espírito Verdade responde, sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. De um lado nós temos o Espírito, do outro lado nós temos a matéria, eles podem se relacionar. A partir do instante que nós começamos a perceber como é que o Espírito age sobre a matéria, a gente começa a entender uma série de fenômenos que até aquele tempo eram tidos como sobrenaturais, e que Kardec mostra de forma brilhante, e principalmente desenvolve isso muito no livro A Gênese, mostrando que esses fenômenos não têm nada de sobrenaturais, são naturais, e são regidos por leis que as ciências tradicionais ainda não haviam compreendido, e que ele decidiu estudar essas leis, né? Mas, além de espírito e matéria, nós temos, acima de tudo, Deus, o Criador, que tudo produziu e estabeleceu todas as leis de funcionamento, tanto do princípio material como do princípio inteligente. Mas vamos um pouquinho mais à frente. Questão 14. Os Espíritos estão falando sobre Deus. Kardec está desenvolvendo, lá no iniciozinho, né, das causas primárias, as noções básicas, o que é Deus, que é a primeira pergunta, e vai aí falando dos atributos de Deus. Será que Deus seria o objeto de estudo da doutrina espírita? Será que a ciência espírita ia procurar investigar a natureza de Deus? Vejam que os Espíritos advertem. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não lograríeis sair. No fundo, eles estão dizendo, olha, tentar ir à natureza de Deus é muita areia para o caminhãozinho de vocês nesse instante. Ainda não dá.
né? Um dia nós chegaremos lá, quando atingimos a perfeição de um Cristo, ao ponto de poder dizer, eu e o Pai somos um. Mas isso vai demorar bastante. Por enquanto ainda não dá. Eles dizem mais, isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditarias saber, quando na realidade nada saberíeis. Então veja, com o que nós ficamos? Nós sabemos que Deus existe, e nós conhecemos alguns dos seus atributos. Ele é soberanamente justo e bom, Ele é misericordioso, Ele está em todos os lugares e, portanto, dentro de cada um de nós, né? Ele é misericordioso, Ele tudo sabe, as suas leis não se modificam, as suas leis são para sempre, e vai por aí adiante. Muitos atributos nós conseguimos perceber, e tantos outros que os Espíritos falam. Vocês nem conseguiriam entender outros atributos que Deus possui. Então, vamos ficar nessa noção básica. Então, veja, Kardec percebeu que Deus não era o objeto da investigação da ciência espírita. Então, o que a ciência espírita decidiu estudar? Vamos ver ele explicando isso aí na Gênese, lá no primeiro capítulo. Assim como a ciência propriamente dita, ou seja, a ciência tradicional, a física, a química, etc., tem por objeto o estudo das leis do princípio material, da matéria, como a matéria se movimenta, como a matéria cai, por exemplo, o objeto cai atraído pela terra e assim por diante. O objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. É a doutrina dos Espíritos. O livro primeiro é o livro dos Espíritos. Não apenas porque veio deles, mas também porque tem como objeto estudá-los, estudar os espíritos, a maneira como o princípio espiritual é regido, tanto fora do corpo, quando ele está no corpo, ou da maneira como ele interage com a matéria. Então, observem que este é o objeto da ciência espírita. A ciência espírita preocupa-se exatamente com isso, o conhecimento das leis do princípio espiritual. As mesas que balançavam e davam as respostas, será que a ideia era saber como é que era esse movimento? Se empurrado por uma força, se ia ganhar acelerações ou não? Não, veja, isso o Newton já tinha feito, baseado naquilo que o Galileu já tinha percebido bem antes do Newton. Isso a ciência tem feito com um nível de observação e com um detalhe muito grande. Esse não é o objeto do Espiritismo. O objeto é saber, tem força inteligente, é o Espírito pode se comunicar, ele age sobre a matéria. Mas vamos um pouquinho mais em frente, vamos direto no codificador. Livro dos Espíritos, na introdução, lá no item 7. Kardec nos alerta. Repetimos ainda que, se os fatos de que nos ocupamos estivessem reduzidos ao movimento mecânico dos corpos, ou seja, saber se a mesa balançou para um lado ou balançou para o outro, se ganhou mais ou menos velocidade e tal, se fosse isso, a pesquisa da causa física do fenômeno seria do domínio da ciência. Isso é uma preocupação da física. Mas, desde que se trata de uma manifestação fora do domínio das leis humanas, ou seja, das leis humanas já conhecidas e descobertas pela ciência, escapa à competência da ciência material, porque não pode ser explicada por números nem por forças mecânicas. A explicação para o movimento das mesas não está, por exemplo, na segunda lei de Newton, que diz que força é igual a massa vezes a aceleração. Essa lei está correta, só que não é isso que explica este fenômeno. O que explica esse fenômeno é exatamente a mediunidade, a possibilidade do espírito vir e, através do seu perispírito, em conexão com perispíritos de alguns que ali estão presentes, retirar elementos que o permitam fazer com que a mesa ganhe uma espécie de vida momentânea, como está lá no livro dos médiuns, e ela então se movimenta por ação dos espíritos. E isto é o que interessa à doutrina espírita. O movimento em si, isso é coisa da física. Quando surge um fato novo, Kardec fala, sempre de maneira muito ponderada e muito racional, né?
que não se enquadra em nenhuma ciência conhecida, o sábio, para estudar, deve fazer abstração de sua ciência e dizer a si mesmo que se trata de um estudo novo, que não pode ser feito através de ideias pré-concebidas. Apareceram fenômenos que não podiam ser explicados pela ciência tradicional. Nós estamos falando de 1,5 século atrás. Essa movimentação, essa capacidade da mesa dar respostas inteligentes, para isto, a física, a química, a biologia, a psicologia, etc., não tinham respostas. Então, é um fato novo? Preciso de um estudo novo. E vou estudá-lo sem ideias pré-concebidas. Vamos deixar que os próprios fatos nos mostrem o que é que está acontecendo por trás deste fenômeno. E foi exatamente dessa maneira que Kardec e todos os seus colaboradores, que não foram poucos, especialmente nesta parte científica, né, eles fizeram, sem preconceito. Vamos ver o que está por trás de todos esses fenômenos. O que é o Espiritismo? Capítulo 1. Kardec nos ajuda um pouquinho mais a compreender essa decisão que foi tomada lá 1,5 século atrás, altamente inspirada por espíritos que nós estamos falando. Não são alguns espíritos que estavam lá no plano espiritual e foram destacados para essa tarefa. Não. Nós estamos falando de um time de primeira linha, é seleção do plano espiritual. Nós estamos falando de espíritos como Platão, Sócrates, São Vicente de Paulo, São Luís, Santo Agostinho e muitos outros que foram inspirados ou instigados por Jesus na produção dessa tarefa. Exatamente esses espíritos vêm para dar uma força para a humanidade e ajudar no seu desenvolvimento. São esses espíritos, então, que reunidos pela batuta do Espírito Verdade, então vão produzir todo esse trabalho. Trabalho esse que eles falam lá no início, ainda lá no Prolegômenos com Kardec, esse trabalho é nosso. Você precisa produzir um trabalho que é nosso, é um trabalho realizado em conjunto. Vamos ver o que o Kardec nos fala. As ciências vulgares no sentido de comuns, não vai nenhum juízo de valor aí, as ciências tradicionais, repousam sobre as propriedades da matéria, que se pode à vontade manipular. Os fenômenos que ela produz têm agentes, forças materiais. Se alguém queria ver, por exemplo, a queda dos corpos, como Galileu fez, ele subia na torre, por exemplo, na Torre de Pisa, ele subia lá e lançava os objetos e media o tempo de queda desses objetos, colocava objetos, por exemplo, 2 vezes mais pesados. Será que esse objeto chega mais rápido? Não, chega no mesmo tempo. Mas Aristóteles, lá atrás, na Grécia Antiga, havia dito que objetos mais pesados cairiam mais rapidamente. Mas Galileu percebeu que não. Ele fez os experimentos, repetiu N vezes e concluiu. O tempo de queda não depende da massa e, portanto, em consequência, do peso do objeto que lá está. Todos caem exatamente com o mesmo tempo. Então, veja, isto aí é algo que a ciência pode fazer, manipular. O biólogo que está observando no microscópio alguma coisa, alguma bactéria, ele pode observar quantas vezes ele quiser. Se ele quiser bactérias diferentes, ele pega de uma outra colônia de bactérias, traz para o seu microscópio e vai procurar observar. E a ciência faz o quê? Desenvolve cada vez mais os seus instrumentos de observação para que esta observação seja cada vez mais nítida, mais poderosa, mais potente no sentido de investigar melhor, né? Os do Espiritismo, ou seja, esses fenômenos, têm como agentes inteligências que possuem independência, livre-arbítrio e não estão sujeitas aos nossos caprichos. Por isso, eles escapam aos nossos processos de laboratório e aos nossos cálculos, e desde então ficam fora dos domínios da ciência propriamente dita, ou seja, da ciência tradicional. Eu quero observar a materialização de espíritos, por exemplo. Então vamos combinar o seguinte, no Portal da Luz, hoje nós vamos ter a materialização aqui, agora. Não podemos combinar isso. Nós não sabemos se o ambiente é apropriado naquele instante, nós não sabemos se tem médiums em capacidade adequada para
produzir ou para fornecer os fluidos adequados para aquele fenômeno. Nós não sabemos se nós merecemos a observação deste fenômeno naquele instante, não sabemos se tem espíritos dispostos a produzirem aquele fenômeno e também não sabemos se eles têm a permissão para fazer isso naquele instante. Então, tem uma série de variáveis sobre as quais nós não temos o controle. É diferente de eu dizer, eu vou deixar esse objeto cair e vou medir o tempo de queda. Completamente diferente. O fenômeno tem outra natureza. Nós estamos falando de espíritos, através da mediunidade, se comunicando. Esses espíritos têm independência, livre-arbítrio e não estão sujeitos aos nossos caprichos. As corporações científicas não devem, alerta Kardec, nem jamais deverão pronunciar-se nesta questão. Ela está fora dos limites do seu domínio, como a de decretar se Deus existe ou não. É, pois, um erro tomá-las aqui por juiz. Ou como o astronauta, que nós tivemos esse fato no passado, o astronauta que deixou a Terra, se lançou no espaço, olhou e falou, eu não vi Deus, Deus não existe. Que bobagem, né? Achar que confundir o espaço fora da Terra como se fosse o céu das descrições do passado, né? De todas aquelas concepções tão arcaicas, não é nada disso. E mais, ele não tem autoridade para falar isso em nome da ciência. A ciência que trata da coisa material, como ela vai falar das questões espirituais? As questões espirituais não são objeto do seu estudo. Vamos ver o Silvio Chibene falar um pouquinho. O Silvio como eu disse para vocês, é físico, é espírita e conhece muito de filosofia da ciência. O Silvio, nesse texto, é um texto relativamente longo, que eu recomendo muito. Coloquem, por exemplo, o nome do Silvio Chibene aí na internet, que vocês vão encontrar vários textos dele, né? O Silvio fala o seguinte, olha, a relutância da comunidade científica em aceitar uma nova teoria sobre o ser humano, como é o caso do espiritismo, é natural e esperada. Aliás, eu até diria para vocês, a relutância da comunidade científica em aceitar uma nova teoria sobre qualquer coisa é esperado. Por quê? O cientista, um pesquisador trabalha com uma ideia, um determinado conjunto de ideias, ele fica a vida inteira, 30, 40, 50 anos estudando aquilo, ele quer manter aquilo, ele já conhece aquilo, ele já colocou orientados, ele já fez trabalhos com alunos de iniciação científica, com mestrandos, com doutorandos, ele já publicou sobre aquilo. Investigar outras coisas é uma certa dificuldade para o pesquisador. Falo para vocês, sabendo o que eu estou falando, porque é o meu dever de ofício transitar neste ambiente. Tá? Então, esta aceitação de uma nova teoria, especialmente sobre o que é o ser humano, a sua imortalidade, etc., isso é um negócio muito difícil para a ciência tradicional aceitar e absorver. Cumpre notar que o Espiritismo trata de coisas que escapam ao domínio das ciências ordinárias, das ciências tradicionais, cujo objeto de estudo são os fenômenos e leis pertinentes à matéria. Quando eu digo este corpo cai assim, assim, assado, aumentando a sua velocidade, o tempo de queda depende da altura, etc. Tudo bem, eu estou falando da matéria. Eu não estou falando nada de espírito. Eu não posso chegar e dizer assim, vou usar aqui o meu microscópio, estou investigando o interior das células, não encontrei a alma, então a alma não existe. Veja, o microscópio, pelo menos os nossos atualmente, não são capazes de serem sensibilizados pelas emanações do espírito. Então, muito mais do que dizer a alma não existe, o que eu poderia dizer é, o meu instrumento não é capaz de detectar. Ponto. Imagine que eu quisesse, com um microscópio, enxergar os astros no espaço. Eu estaria com o instrumento errado. Se eu quero enxergar aquilo que está longe, eu vou usar o telescópio, aí sim. Mas o fato de que o telescópio tem um certo limite, a minha observação vai apenas até ali. Eu não posso ajuizar sobre outras coisas que eu ainda não consegui observar.
Então, é preciso sempre, em qualquer setor da vida, inclusive no setor científico, né, ter humildade e saber até onde que nós podemos ir, né? O Espiritismo já constitui por si uma ciência independente e vigorosa. Quem está falando é um filósofo da ciência, alguém que conhece o assunto. E que, ademais, a particularidade do seu objeto de estudo torna fora de propósito qualquer mistura com as ciências da matéria. É outra coisa, é outra coisa. Então, notem, é uma ciência independente? É uma ciência vigorosa. E mais, aqueles que conhecem esse assunto, como Silvio e outros que tratam da filosofia da ciência, eles dizem que, na verdade, Kardec, muito bem intuído, antecipou na criação dessa ciência coisas que a ciência tradicional só foi fazê-lo no século XX. Kardec já estava fazendo no século XIX, por inspiração dos espíritos que trouxeram para nós o Consolador prometido. Aécio Pereira Chaves traz algumas informações muito importantes, falando sobre o método de trabalho de Kardec, a produção dessas conclusões e como é que Kardec o fez. E aí eu estive observando e fui fazendo assim um paralelo sobre a maneira como nós trabalhamos nas universidades. E percebi que existe uma enorme analogia que eu gostaria de, em resumo, trazer para vocês. Ele diz o seguinte: vamos pensar nos fenômenos das mesas girantes. As mesas giravam, balançavam, davam toques, etc. Hipóteses. Poderia ser uma mistificação, poderia. Nós temos mágicos aí, a gente vê direto no Fantástico, né? Ou nas televisões aparecerem pessoas que produzem alguns fenômenos e fala: nossa, que coisa maravilhosa, esse negócio sobrenatural. Manipulação do senso de observação das pessoas, rapidez de apresentação das coisas, etc. Poderia ser mistificação? Claro que poderia. Segundo, seria a manifestação de novas leis físicas já conhecidas? Poderia. O movimento em si da mesa, se a mesa se move para lá ou para cá, ela está parada, ela se moveu, uma força empurrou. Claro, isto é consequência natural da observação com base naquilo que a física já havia detectado. Mas também poderiam ser novos fenômenos ainda não estudados. Poderiam. Kardec foi observar, foi olhar com muita atenção, trabalhou com grupos muito sérios, então ele percebeu que, embora pudesse haver mistificação, naqueles grupos que ele estava observando, não, porque ele mesmo controlou para que aquilo não acontecesse. Ele observou, não é uma simples movimentação, a movimentação em si não me interessa. O que me interessa é o que está por trás de tudo isto. São novos fenômenos que ainda não estão estudados. Então, ele adotou esta posição. E veja, observou o conteúdo inteligente dessas manifestações. E foi o próprio plano espiritual, ou esta força inteligente, que fechou a hipótese para Kardec, dizendo: somos espíritos e estávamos encarnados aí tanto quanto vocês. Então, veja, Kardec não tinha isso em mente. Kardec foi apenas observar os fenômenos e percebeu: olha, tem inteligência por trás de tudo isso. Mas essas inteligências é que se apresentaram e se declararam, e que, portanto, formularam a hipótese fundamental. Então, esta hipótese foi sugerida pelos próprios espíritos. E como é que foi verificada a hipótese? Todo cientista precisa verificar a hipótese, né? Ele verificou com que método? Diálogo, muito diálogo. Ele foi conversar com os espíritos. Um médium apenas num grupo? Não. Vários e vários médiuns, inúmeros espíritos, espíritos superiores, espíritos inferiores, que traziam também informações importantes, espíritos de toda a natureza. Recebeu algumas dessas informações e comunicações de vários países, de vários centros diferentes, e ele adotou como posição o seguinte: disso tudo que está vindo, o que é universal? Ou seja, quais são as ideias que, na média, todos os espíritos estão trazendo? Então, ele usou o critério da universalidade para estabelecer a confirmação daquilo que estava sendo dito, né? Então, foi através de muito diálogo.
E ele fez a evolução do processo de comunicação, tanto quanto os cientistas o fazem. Antes eu tinha uma lunetinha, como Galileu utiliza, hoje eu tenho poderosos telescópios que me conseguem perceber sinais que estão vindo a distâncias de anos e anos-luz, né? Então, veja, eu preciso desenvolver o meu instrumento de observação. Qual que é o instrumento de observação do plano espiritual? É a mediunidade. O que ele fez? Ele fez exatamente o desenvolvimento. Isso aconteceu de forma natural, e o Aécio Chagas chega a dizer que foi uma possível decisão do próprio princípio, do próprio Espírito de Verdade. Começaram essas movimentações, aí os objetos eram pesados, vamos usar mesinhas mais leves. Depois da mesinha, ao invés da mesa ficar apontando letras, vamos colocar um lápis preso a esta mesa, mas a mesa não é muito adequada, vamos colocar numa cestinha. Então, este lápis já vai desenhar as palavras, já vai escrever as palavras. Depois, será que eu preciso realmente da cestinha? Sabedores que eram que os fluidos eram retirados dos próprios médiuns, então vamos usar a própria mão do médium, e a mão do médium foi utilizada na psicografia, e depois perceberam que os espíritos comunicam psicofonicamente através dos médiuns. Vamos usar então a psicofonia, que é um método mais rápido e mais fácil. Então veja, um procedimento natural. Mas por que a coisa que se deu desta forma? A hipótese colocada pelo Aécio é a seguinte: possivelmente foi uma decisão do Espírito Verdade, porque, ao começar com a simples movimentação de objetos, era muito mais difícil você ter a mistificação. Se sou eu que estou falando, eu posso estar falando realmente envolvido por alguma entidade espiritual, ou posso estar num simples processo onde eu falo de mim mesmo. Tá certo? Então, notem, esta evolução deu garantia maior de credibilidade a todo este processo que aconteceu. Mas vamos ver mais um pouquinho do trabalho de Kardec. Kardec não trabalhou sozinho. Vários médiuns, colaboradores próximos, colaboradores distantes, e antigamente era por carta, né? Alguém recebeu alguma coisa, mandava uma carta, Kardec recebia, não sei quanto tempo depois. Uma carta, por exemplo, para cruzar um oceano, demorava mês, mais de mês, né? Agora, atualmente nós temos, por exemplo, a internet. Aliás, a internet, não sei se todos sabem, nasceu como? Nasceu para que os pesquisadores tivessem contato rápido e pudessem trocar ideias, né? Então, hoje é muito fácil, você passa e-mail, você fala pelo WhatsApp. Nossa, o processo de comunicação ganhou uma velocidade, uma facilidade enormes. Naquele tempo, Kardec trabalhava sozinho? Não. Atualmente, o pesquisador trabalha sozinho? Não, ele trabalha num grupo. Ele está inserido num grupo com seus colaboradores, com seus colegas, com alunos de iniciação, de mestrado, doutorado, de pós-doutorado. Ele vai para o exterior, faz pesquisa lá fora, se comunica com outros pesquisadores, volta. É assim que se desenvolve, numa enorme colaboração. Pois Kardec fez a mesma coisa. Pesquisador precisa publicar, cada vez mais ele precisa publicar artigos, os resultados da sua pesquisa. Precisa de um veículo de publicação, pois Kardec fez exatamente isso. Ele fundou a Revista Espírita, que era um meio de divulgação científica das observações, das interpretações e das novas hipóteses que foram sendo lançadas, que ele mesmo declara, lá na introdução da Gênese, que ele usou a revista para, ao concluir sobre fatos que ele estava observando com base nos conceitos da doutrina espírita, que a comunidade toda se manifestasse, que leitores da Revista Espírita colocassem a sua opinião, que os próprios espíritos se colocassem, como fizeram várias vezes, e algumas vezes até chegaram para Kardec e falaram, não é por aí, a ideia é outra, né? Então, essas coisas aconteceram, e quando a ideia estava estabelecida, quando havia consenso, aí sim, ele lançava num novo livro, como várias coisas que ele fez, no instante em que ele está no ápice da sua maturidade de escritor espírita, que é quando ele escreve a Gênese, que completa esse ano 150 anos. Os cientistas costumam utilizar instrumentos para fazer as suas observações, o microscópio, o telescópio, etc. Qual foi o instrumento utilizado por Kardec? Mediunidade, porque é a mediunidade que nos consegue colocar em contato com o plano espiritual. Trabalhou com diferentes naturezas de fenômenos. Alguns fenômenos são físicos e são objetivos. Uma materialização, para ver um espírito que materializou, na realidade é o perispírito, né, que a gente vê ali, não precisa ser médium vidente, qualquer um veria.
a transfiguração que Jesus fez, né? Aquele fenômeno brilhante, todos nós veríamos se estivéssemos lá. A levitação, o transporte de objetos, a bilocação. Eu fui muito amigo do Sosé Rezende. Sosé Rezende foi cunhado de Eurípides Barçanufo. E o Sosé Rezende me contava, eu, 20 e poucos anos, o Sosé Rezende já perto dos seus 90, nós tínhamos muitas conversas, aprendi muito com ele. Ele dizia assim para mim: Márcio, Eurípides, saía de Eurípides e ficavam 2 Eurípides, um do lado do outro. O Sosé Rezende, até onde eu sei, não era médium. Né? Então, veja, a gente consegue chegar. Fenômeno de voz direta, se tivermos um fenômeno físico de voz direta, todos nós escutaremos a tipologia, a batida, ou a sematologia, através de sinais. Efeitos intelectuais ou subjetivos, aí já é algo que depende mais da mediunidade. Né? A inspiração, a intuição, estou dizendo a mediunidade do observador. A vidência, a audiência, a psicometria, né? Psicometria, esse fenômeno bacana, tão bonito, quem já se lembra daquela passagem lá no Domínios da Mediunidade, onde o André Luiz conta a história do espelho, que a pessoa chega perto do espelho, toca o espelho, aí começa a voltar as coisas que aconteceram com aquela pessoa que havia observado o espelho, etc. Eu tenho um abridor de livros, que aliás foi a dona Dalides que me deu, uma das suas filhas, não sei, um abridor de livros, uma peça bonita, metálica, que foi de Eurípides Barçanufo, né? Então eu seguro naquela peça e penso, ai, se eu tivesse psicometria, né? Imagina, né? Rever ou sentir as coisas que aconteceram diretamente com Eurípides Barçanufo. Infelizmente eu sou pé de chumbo e não sinto nada, né? O desdobramento, a psicografia, a psicofonia, as curas espirituais. Então, aí são fenômenos intelectuais ou subjetivos que o observador precisa ter a mediunidade. Né? A ciência é importante, sem dúvida. Merece a atenção dos espíritos, merece a atenção de todos. O que o Espírito Verdade nos fala? Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então, quanto mais nós instruirmos, em todo sentido, né, isto vai nos ajudar a conhecer melhor a ciência, desenvolver essas coisas, aprender, isto é muito bom para todos nós. O Espiritismo se baseia em quê? Na ideia de alguém que sentou e falou, vou inventar uma religião aqui agora, e vou colocar uma hipótese que tem espírito, que espírito é capaz de se comunicar. Não. Ela se baseia nos fatos. Os próprios fatos mostraram o que eles eram por si mesmos, como nós vimos. Kardec observou que estava nascendo uma ciência espírita de observação, mas aí os espíritos resolveram a questão fundamental do ser humano, que é a questão da imortalidade. Os espíritos falaram, olha, nós continuamos vivos, nós estamos aí tanto quanto vocês. Opa! Então a questão filosófica fundamental do ser humano estava resolvida ali, naquele instante. Mas depois se abre outra coisa na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo. E os Espíritos respondem, é Jesus. Então Kardec, com a sua capacidade de síntese fenomenal, ele diz, Jesus é tudo aquilo que nós precisamos observar. Jesus é o exemplo da perfeição a que o ser humano pode almejar, até onde nós podemos chegar. Precisamos estudar o Evangelho de Jesus. Quando Kardec está preparando o livro Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título ou objeto deste livro, nem mesmo o senhor Didier, que era o seu editor, sabia do assunto, os Espíritos se comunicam com Kardec e diz, você está prestes a mostrar o que é exatamente a doutrina espírita, é o cristianismo redivivo. Então, naturalmente, apresenta-se o caráter religioso, não da religião tradicional, mas a religião natural, que faz com que o homem ame e se instrua e esteja cada vez mais ligado ao seu Criador. O Espiritismo é o resultado de quê? De uma convicção pessoal. Eu estudo, eu observo, eu leio os livros, eu vou ao centro, e aí eu adquiro esta convicção que os cientistas, como indivíduos, podem adquirir, a abstração feita da sua qualidade de cientista. Não interessa se ele é cientista ou se ele não é cientista. Todo cientista, se o quiser, pode se tornar espírita. Os que, sem assunto prévio e aprofundado da matéria, se pronunciam pela negativa
e escarnecem de quem não lhe subscreve o conceito. Esquecem que o mesmo se deu com a maior parte das grandes descobertas que fazem honra à humanidade. Galileu teve ao seu tempo a ousadia de dizer: Copérnico está certo, o centro do nosso sistema é o Sol, a Terra orbita em torno do Sol, porque até aquele tempo a religião tradicional dizia: não, a Terra é o centro do universo. E Galileu só não foi para a fogueira, só não foi queimado em público, porque o Papa Urbano II gostava de ciência e tinha uma certa simpatia por Galileu, porque provavelmente ele seria queimado vivo em praça pública pelas suas declarações. Veja, coisas novas, novas interpretações, e isto o tempo todo acontece na própria ciência. Por que não nessa ciência maior em relação ao aprofundamento do que é a vida e no entendimento de que há 3 elementos gerais do universo: Deus, matéria e espírito? E para encerrarmos, pergunta feita a Emmanuel, no livro Consolador. Todos nós que conhecemos o livro do Consolador sabemos a beleza que é esse livro, feito numa estrutura parecida com a do Livro dos Espíritos, né? Um conjunto de perguntas e as respostas, então, dadas por Emmanuel. Emmanuel, falando no Consolador, ele distribui o livro, organiza na sequência ciência, filosofia e religião. E lá no início, na primeira questão, é perguntado para Emmanuel: tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Ou seja, nós precisamos realmente, para fortalecer o Espiritismo, para que o Espiritismo possa ajudar mais o ser humano, precisamos da ciência terrestre? Vamos ver a resposta de um espírito evoluído. Esta necessidade de modo algum pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil. E sob que condições? Quando oriundo, quando proveniente da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Inúmeros cientistas ajudaram Kardec. Não foi um, não foram 2, foram vários. Alguns dos quais, inclusive, nem acreditavam nos fenômenos, foram observar os fenômenos, como William Crookes, que foi um brilhante químico do seu tempo. William Crookes, que estudou, verificou, percebeu a veracidade e depois escreveu, por honestidade intelectual, escreveu um livro chamado Fatos Espíritas, que é publicado pela Federação Espírita Brasileira. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do Espiritismo. É verdade. Em determinado instante, com base em uma série de conhecimentos que chegaram até o planeta, nós aprendemos a fazer a fissão nuclear, né? Conseguimos entrar lá no núcleo do átomo. E aí a ciência, ao invés de usar apenas para fins pacíficos, desenvolveu bombas. Quantas bombas já não foram lançadas por aí? Temos desenvolvido armas químicas, que são covardes, terríveis, coisas que a gente vê direto aí sendo falado nos jornais, nas televisões, né? Estamos no século XXI, nas portas do mundo de regeneração, ainda estamos preocupados se um grande líder mundial, em determinado momento de absoluto desequilíbrio, não vai apertar um botãozinho e disparar o arsenal atômico dele sobre outro país. Relatos feitos sobre o potencial atômico do planeta registra que nós temos quantidade de armas espalhadas aí pelas nações que já dominam esse processo nuclear, em condições de destruir o mundo 5 vezes. É claro que não vão conseguir, né? Porque quem determina isso, o governador do planeta, se chama Jesus. E é Ele que está conduzindo isso. Então, o que nós precisamos é fazer com que a ciência se volte mais para as questões da espiritualidade e comece a deixar de ser comparsa da tirania, como diz Emmanuel, com toda a autoridade moral que ele possui para falar.
E por que tem necessidade do Espiritismo? Porque a finalidade do Espiritismo é divina, é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. E como é que nós fazemos isso? Fazemos isso com a resposta simples da questão 625, que nós lembramos há pouco. É Jesus. Então vamos olhar para o Mestre, vamos olhar quando ele fala que é preciso nós nos apiedarmos dos nossos semelhantes. A ciência já sabe produzir alimentos artificiais e tem um monte de gente morrendo de fome, desencarnando por não ter o que comer. Nós já sabemos sintetizar tecidos artificiais e um monte de gente morre de frio. O que está faltando? Está faltando iluminação dos sentimentos. Está faltando deixar apenas a ideia do utilitarismo. Está faltando nós enxergarmos, além do princípio material, o princípio espiritual, que é imorredouro, que evolui sempre com as bênçãos do Criador. Que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja, que Ele dê a todos um excelente domingo e todos aqueles de quem nos lembrarmos nesse instante. E vamos orar muito, minha gente, pelo Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que vive momentos tão difíceis na sua vida republicana. Vamos pedir a Jesus que consiga chegar ao coração dos brasileiros através de Ismael, o anjo tutelar destacado para cuidar do país. Que nós, brasileiros, estejamos em altos postos ou em posições muito humildes, onde estivermos, nós possamos abrir o coração e deixar que Ismael nos relembre do nosso compromisso com a pátria do Cruzeiro. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado.